Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que fizeram o mal, para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Quando ele está falando aqui, ele está falando do seio de Abraão. Os mortos ouvirão a sua voz. Então ele está falando do seio de Abraão. Ele ia tirar o povo todo de lá, tirou. Porque os que morrem depois dele vai para cima, não é mais para baixo. Eles não estão mortos, estão dormindo. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homens, mas digo isso para que vos salveis. Ele era candeia ardente e resplandecente, e vós quisestes alegrar-vos um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não crede vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Ou seja, ele está falando aqui que as escrituras estavam falando da vida eterna. Ou seja, não era que a escritura tinha a vida eterna. As escrituras estavam falando da vida eterna, estavam falando dele. Então, quem acredita na palavra dele tem a vida eterna, porque o Pai deu a vida eterna para ele. Deu a palavra para ele, mandando verificar as escrituras, porque contém nela a vida eterna. Ou seja, estava falando dele. Falou, ela está falando de mim. Eu sou a vida eterna. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo a honra dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitais. Qual é esse próprio nome? Jesus. Esse é o nome do outro, não é o nome dele. E este Jesus é o nome que o mundo aceitou. O nome falso não é o nome de Yahushua. Por isso que todos estão mortos e não subiram no arrebatamento. Mas agora aceitem o nome do Filho, para que assim vocês tenham a vida eterna. Aceite a palavra de Deus e ande conforme a palavra de Deus diz para você fazer nesse momento. E é se encher da palavra, se encher das promessas, e entender que dando a sua vida por amor a Ele, você será salvo. Então esteja pronto, se prontifique, cingindo os vossos lombos com esse entendimento. Assim que você entregar a sua vida e não negar o nome dele, você receberá a vida eterna. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que só vem de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vos esperais. Porque se vós cresces em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Porém, se não crerdes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Depois disto partiu Yahushua para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. Então Yahushua subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Yahushua, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: De onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Yahushua:
mandai assentar os homens. E havendo muita relva naquele lugar, assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Yahushua tomou os pães, e havendo dado graças, partiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quantos eles queriam. E quando já estava saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Yahushua tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Yahushua que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Então é que ele está falando para nós não andar buscando as coisas dessa vida, mas os milagres do céu, que é a vida eterna, é nascer de novo, ter um banquete lá em cima. Esse banquete nós temos de esperar lá, é isso que nós queremos, nós estamos atrás disso aí, estar ceando com ele lá no céu. E você vê que as pessoas que são tão carnal, que quando ele fala, é esse o profeta que o mundo deveria vir, estava querendo só para ter o milagre de produzir alimento para eles comer. Ele não pensava de ir para o céu, só de vir e querer comer. Então eles preferiam ter aquele profeta ali. Não, é esse profeta que deveria vir ao mundo. Tirar a fome do mundo para ninguém precisar trabalhar, só vai comer. Então é isso que eles queriam dizer. Só pensa nas coisas terrenas. E por só querer as coisas terrenas, acabaram ficando na terra, pois não ficaram com a mente no alto, pensando nas coisas do alto, e pedindo em nome de Cristo as coisas do alto. Antes, ficavam pedindo coisas materiais, e por quererem viver nesse mundo, receberam o galardão do mundo. E agora, para você receber a vida eterna, você vai ter que entregar a sua vida. Se você não fizer isso, você vai receber o lago de fogo. Tenha em mente isso. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram ao mar, e entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Estava já escuro, e ainda Yahushua não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Yahushua andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Porém ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco. E logo o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não haviam ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Yahushua não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos, contudo os outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Yahushua não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Yahushua. E chegando no outro lado do mar, disse-lhes: Rabi, quando chegastes aqui? E Yahushua respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Então, quando ele está falando aqui, a comer pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Ele está falando que as pessoas não vão buscar ele porque dos sinais, dessas coisas, mas buscai pelo pão. Lembra que quando ele fez os milagres, não sobrou nada do peixe, mas sobrou o quê? Pão. Por que sobrou pão? Porque eles saciaram do pão. Então ele estava falando da mesma forma. Quando você sacia sua alma da palavra de Deus, que é ele, que ele é o pão, aí sim, você está buscando para a vida eterna. Então você busca ele para essas coisas, para a vida eterna. Busca o pão, que é a palavra. Ele simboliza isso. E agora que o arrebatamento aconteceu e só agora você começou a ser obediente pela expectação do lago de fogo que há de vir, agora verdadeiramente venha ser obediente à palavra. Venha receber o pão que dá a vida eterna.
E o pão é este: entregar a sua vida por amor a ele, sem que negue o nome dele. Aceite o nome de Yahushua HaMashiach, pois esse é o verdadeiro nome do Filho. Se encha das promessas que fortalecerão o momento de aflição. E entenda que assim que você entregar a sua vida por amor a ele, você vai receber a vida eterna. Porque a palavra diz que aqueles que creem em Yahushua HaMashiach, ainda que morram, viverão. Pois ele tem a vida eterna e ele vai ressuscitar aqueles que querem. E quem são aqueles que querem ser ressuscitados? São aqueles que pegaram e começaram a trabalhar pela vida eterna. Estão se enchendo da palavra, se enchendo das promessas de vida eterna e de fortalecimento, estão jejuando e estão se preparando para darem a sua vida por amor a ele. Esses vão ser revividos, mas aqueles que forem negligentes, que deixarem para depois, ou que assentarem a marca da besta, estes serão jogados fora, serão lançados no lago de fogo, e ali o choro durará pela eternidade, pela grande perca que eles fizeram com suas próprias almas. Quando você busca o pão da vida, por isso que ele fala, porque a este o Pai deu, o selou. Quando você busca a palavra de Deus, é claro que você está buscando o Espírito Santo. Você está buscando o selo de Deus para ser filho de Deus. Porque sem o selo você não é filho de Deus. Porque o selo é o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo são filhos de Deus. Quem não tem o Espírito Santo, a Deus não pertence. Mas agora que aconteceu o arrebatamento, o Espírito Santo subiu, então ele já não pode mais ajudar você a ser obediente. Por isso que ele já deixou os 2 canais preparados para vocês, para que por meio deles ele vos instrua a respeito do que vocês devem fazer. E o canal Azeite na Lâmpada e o canal Espírito Santo Ministra, estes vão te ajudar a entender, a receber o entendimento do que vocês devem fazer. E é os que a gente já vem falando aqui há muito tempo. Se enchem das promessas da vida eterna, se enchem da palavra de Deus, façam jejuns para quebrantar a carne e levem consigo, aceitem o nome de Yahushua HaMashiach. E quando vocês estiverem prontos, entreguem suas vidas por amor de Yahushua HaMashiach. Mas também ajudem os irmãos que estão fracos, ou seja, os irmãos que não têm muitas promessas. Dê a eles essas promessas, alimente eles também com essas promessas. E lembre-se que quando estiver no momento de tortura, eles vão falar que se aceitar a marca ou negar o nome de Yahushua HaMashiach, eles vão parar de torturar e vão te dar comida, água, as coisas básicas. Pois no tempo da tribulação somente vai ter isso, as coisas básicas, comida e água, porque vai ser uma aflição muito grande nesse mundo. Não vai ser mais como antigamente, onde tinha comida quando quisesse, água, diversão, essas coisas. Agora é só tribulação. E eles vão oferecer essas coisas aos que negarem. Mas as pessoas que negarem o nome de Yahushua HaMashiach, eles não vão parar de torturar. Isso é uma mentira. Se a pessoa negar o nome de Yahushua HaMashiach, eles vão pegar essa pessoa, levar para um outro canto escondido e vão continuar torturando até ela morrer. Então essa pessoa vai negar o nome de Yahushua HaMashiach em vão, porque ela ainda vai continuar sendo torturada. E vai morrer numa situação deplorável e ainda vai ser lançada no lago de fogo. Então entendam isso. Se você negar, você vai morrer de qualquer jeito, sendo torturado ainda. Então não neguem o nome de Yahushua HaMashiach. Pois, assim que vocês morrerem, tenham a plena certeza que vocês receberão a vida eterna. Mas se vocês negarem o nome, continuarão sendo torturados e depois serão lançados no lago de fogo e lá haverá choro e ranger de dente, porque não vai parar a tortura lá. Vai ser pela vida inteira, pela eternidade. Agora, se vocês forem fiéis a Yahushua HaMashiach, eles vão te torturar, mas quando acabar a tortura, quando você morrer, você vai receber o descanso eterno. Tenham em mente isso. Não tirem isso da sua cabeça. Lembre-se disso. Eles são mentirosos. O diabo é o pai da mentira. Lembre-se disso. Não acreditem em nada do que eles disserem. Disse-lhe, pois, que faremos para realizarmos as obras de Deus? Yahushua respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que criais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e criamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Yahushua, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão.
Yahushua lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então, como o rei disse, aqueles que vêm a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então, se você for fiel a Yahushua HaMashiach, ele não vai te deixar negar o nome dele. É por isso que você tem que se encher da palavra de Deus, se fortificar nas promessas de vida eterna e nas promessas que vão fortalecer vocês a passarem pela tortura. Ele não vai abrir mão de você, pois você será fiel até a morte. Mas se prepare, tenha esse entendimento, para que assim você esteja fortificado, firmado na rocha, firmado na palavra, e de maneira nenhuma você negará o nome de Yahushua HaMashiach. Quando ele fala que eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ou seja, quando Cristo veio, ele veio trazer a palavra dele, ele veio sacrificar por nós, morreu por nós, para depois mandar o Espírito Santo. Ou seja, quando você começa a acreditar na palavra dele, você é saciado com pão. Mas aí ele fala, e quem crê em mim nunca terá sede. Ou seja, quando você obedece, crer significa obedecer. Quando você obedece, aí sim o Espírito de Deus ele vem para você. Então ele é o manancial de água viva que desce do céu. Você nunca mais terá sede. Você sacia com a palavra e o Espírito Santo vem e completa a obra. Porque se você come, você também tem de beber. Por isso que ele fala que tem de beber do meu sangue. Ter vida. A vida é o Espírito Santo. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que de tudo quanto me deu, nada perca, mas que eu ressuscite no último dia. E a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Lembrando que crer nele significa obedecer a ele. Crer é obedecer. Não adianta você dizer que crê e não obedece. Então você é um mentiroso. Você não acredita. Porque quem acredita, obedece. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disse: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Yahushua, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: Desci do céu? Respondeu, pois, Yahushua e disse-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou ou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Deus. Assim que todo aquele que do Pai ouve e aprendeu vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O pão é a carne dele, ou seja, ele teve de ir para a cruz do Calvário, pagar nossos pecados, para ele subir ao Pai, nos purificar e mandar o Espírito Santo para nós. Porque se ele não pagasse a nossa dívida, não nos purificasse, nos limpasse, nós não teríamos vida eterna, nós nunca teríamos o Espírito Santo em nós para entender a palavra dele. E se nós não entendemos a palavra dele, como nós iríamos obedecer para ser salvo? Então, por isso que ele é o pão da vida, ele teve de sacrificar o corpo dele para pagar as nossas dívidas. E por vocês não terem aceitado o sacrifício de Yahushua, não terem crido nele, isso é, obedecido a palavra dele, para a palavra dele purificar você e te libertar desse demônio, expelir esse demônio por meio da obediência, agora vocês terão que ser o próprio sacrifício de vocês mesmos. Pois assim que vocês morrerem, por amor de Yahushua HaMashiach, essa é a forma de expelir o demônio do seu corpo, dando a sua vida em uma forma de sacrifício por amor de Yahushua HaMashiach, sem negar o nome dele. Somente dessa maneira o demônio é expelido,
por isso que a salvação para aqueles que ficaram na tribulação é somente por este caminho. Da mesma forma, estreito. Quem não passar por esse caminho não vai receber a vida eterna. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nós podemos dar este a sua carne a comer? E Yahushua pôs-lhe e disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ou seja, quando o sacerdote lá fazia o sacrifício, ele tinha que fazer o sacrifício, ali ele levava aquele sacrifício a Deus, Deus purificava aquele sacrifício vinha com a unção de Deus, com a vida de Deus, para aquele sacerdote comer aqueles pedaços de carne do sacrifício. É tanto que não poderia outras pessoas comer, somente o sacerdote. Somente aquelas pessoas, né, designadas a comer aquelas partes do sacrifício. Da mesma forma foi Cristo. Quando ele sobe ao céu, ele paga nossos pecados, ele se santificou, entendeu? E ele também nos santificou. Ou seja, ele, através do Espírito Santo que veio para nós, ele santifica a nossa vida, nossa alma, através do entendimento que vem do céu, como se Deus está santificando nossa alma, porque nós estamos comendo e bebendo dessa vida dele, desse sangue, desse sacrifício dele. É mais ou menos isso que eu não estou muito tendo expressão para expressar, mas é isso aí. E aí, quando você vai comendo a carne e bebendo sangue, isso é, se enchendo da palavra e vai obedecendo a palavra, o seu entendimento vai renovando, e aí você se torna participante da natureza divina de Deus. E a natureza terrena, que é a natureza de Satanás, morre, e aí você se torna uma nova criatura, e vive somente para Deus, vive em espírito e em verdade. E por isso que as pessoas que foram arrebatadas, pois elas já eram espíritos, já não eram mais carne. Não obedeciam mais vontade, desejo e sentimento. Pois quem está na natureza de Satanás, no entendimento terreno, vive sendo dirigido por pensamento, por vontade, desejo e sentimento. Mas quem foi renovado pelo entendimento, recebeu a natureza de Deus, vive sendo dirigido pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Carne não tem mais vontade, carne não tem mais domínio sobre o espiritual. O espírito subjugou a carne, e agora a carne se torna serva do espírito, e aí faz somente a vontade de Deus. É por isso que Cristo falava: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Da mesma forma, é a pessoa espiritual, só quer fazer o que agrada a Deus. Ela não se agrada mais em fazer suas vontades. A vontade dela é fazer a vontade de Deus. E por isso ela subiu. Mas para chegar a esse ponto, tinha que estar no tempo da graça e fazer a vontade de Deus, pois assim, na graça, você recebia o entendimento do alto, a natureza de Deus. Mas como você não foi obediente, não se purificou, não expeliu esse demônio por meio da obediência, que no caso é a natureza terrena, agora você ficou com esse demônio ainda, e agora para esse demônio ser expelido, é somente dando a sua vida por amor de Yahushua HaMashiach. Somente assim esse demônio sai e você poderá receber a vida eterna. Então, se você não morrer como um sacrifício vivo, de aroma agradável a Deus, você não vai receber a vida eterna. Então, se prepara, se enche da palavra, obedeça esse mandamento que está sendo ordenado a você agora, que é de entregar a sua vida, se enche da palavra, se enche das promessas de fortalecimento e vida eterna, pois ela vai te fortalecer no momento da aflição. Pois quando o Satanás estiver te tentando lá com pensamentos na hora da tortura, você vai clamar as promessas de Deus, para que as promessas de Deus abafem a voz do demônio. E você vai jejuar para que Satanás não use os seus sentimentos, as suas vontades para fazer você recuar, negar o nome de Cristo. Por isso você vai jejuar. E o entendimento é de você entender que somente dando a vida você vai receber a vida eterna. Então você vai se preparar. Quando você estiver pronto, você vai ajudar os irmãos fracos e vai proclamar publicamente para não adorar a imagem da besta. E assim você vai ser pego, eles vão te levar para ser torturado,
E assim você vai estar pronto, vai ter as promessas em seu coração, no seu entendimento, e vai estar fortificado pelo jejum também. E assim eles não vão conseguir fazer com que você negue o nome de Yahushua HaMashiach. E também leve consigo o nome de Yahushua HaMashiach. E lembrando mais uma vez, eles não vão parar de torturar aqueles que negarem o nome. Eles vão levar a pessoa para um lugar escondido e aí eles vão continuar torturando até a pessoa morrer. Então entendam, mesmo que a pessoa negue o nome, eles não vão parar de torturar. Eles são mentirosos. Satanás é o pai da mentira. Seja fiel a Cristo até a morte. Como a palavra diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Yahushua em si mesmo que seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: Isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabiam Yahushua desde o princípio quem eram os que o criam e quem eram o que o havia de entregar. Então Yahushua disse que as palavras é espírito e vida, a carne para nada aproveita. Então, para a pessoa que ficou para a tribulação, a carne para nada aproveita. Então, pegue as promessas de Deus, as promessas da vida eterna, as promessas que fortalecerão os seus corações, pois elas são espírito e vida. Elas vos fortificarão para que vocês recebam a vida eterna, pois serão fiéis a Yahushua até a morte. E se você está ouvindo esse áudio antes do arrebatamento, já começa a se preparar exatamente agora. Se fortifique agora, vá ler a Bíblia, não fique perdendo tempo, para que quando acontecer você não venha se arrepender. Se prepare agora, seja sábio e prudente. E diziam: Por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos ficaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Yahushua aos 12: Quereis-vos também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Yahushua: Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo? E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12.